bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Amilcar Brunazzo, especialista em segurança de dados. Seja muito bem-vindo, Amilcar. Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Amilcar, você é engenheiro especializado em segurança de dados, né? E essa coisa da urna eletrônica é um dos seus objetos de investigação. A gente teve uma eleição recente, o segundo turno em muitas cidades será no próximo fim de semana. E nas eleições majoritárias, pelo menos desde 1996, há suspeitas de fraudes na votação eletrônica. Né? Em 2010, inclusive, teve um professor de ciência da computação da Unicamp, o Jorge Stolf, que apontou esse problema da possibilidade de fraude no software, né, para desviar votos de um candidato para um outro. E em 2012, pesquisadores da Universidade de Brasília encontraram também brechas de segurança no software das máquinas e também alertaram para o perigo de fraude em larga escala e sem a possibilidade de detectar essas fraudes. Antes de entrar no problema especificamente da urna eletrônica, Amilcar, e me baseando numa parte de uma auditoria da qual você participou no sistema eleitoral de 2014, eu queria então começar essa entrevista te perguntando: o problema da urna eletrônica é um problema técnico ou o problema da votação eletrônica como um todo, né? É técnico ou é político? Bom, Bruno, primeiro deixa eu aproveitar e então falar que o professor Jorge Stolf, você citou de 2010, e o professor Diego Aranha, que você citou sobre o caso de 2012, ambos são membros também do Comitê Multidisciplinar Independente, do qual eu participo. É um grupo de 12 pessoas, técnicos de informática, jornalistas, advogados eleitorais, que se especializou nessa questão do voto eletrônico no Brasil. O problema técnico existe, é como se transformar uma máquina, um computador, que é um mundo virtual que está lá dentro, numa máquina segura, confiável para o processo eleitoral. Isso há soluções técnicas, só não há no Brasil, né? No Brasil a gente usa um modelo de urna eletrônica muito antiquado que não permite auditoria, não permite que o eleitor confira se o voto dele foi gravado como ele esperava, essas coisas. E o problema no Brasil não é a solução técnica, o problema no Brasil é o problema político. Porque aqui nós temos o poder eleitoral, a autoridade eleitoral, concentra muito poderes. É só praticamente no Brasil que a autoridade eleitoral é formada por juízes que julgam o processo eleitoral e que administram o processo eleitoral, que decide o que fazer, o que comprar, que equipamento, como desenvolver o software, onde distribuir o equipamento. E que também faz a regulamentação. A gente, quando, por exemplo, nessa auditoria que você citou, nós fomos tentar fazer auditoria, solicitamos uma porção de dados, mas toda a auditoria era regulamentada por resoluções feitas pelo próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, apesar de se chamar Tribunal Superior Eleitoral, ele não é apenas um tribunal, ele é uma autoridade eleitoral que acumula os 3 poderes. E é esse acúmulo de poderes, onde há acúmulo de poderes, onde não há tripartição de poderes, como no processo eleitoral brasileiro, que surge o problema da falta de transparência, o problema do autoritarismo, o problema do corporativismo, do corpo técnico da justiça eleitoral, que impede que a gente tenha uma máquina de votar que possa ser auditada, um resultado eleitoral confiável, entendeu? Então, há um problema técnico, mas para ele há soluções. O que está difícil aqui no Brasil é esse acúmulo de poderes da justiça eleitoral, da autoridade eleitoral, como eu costumo chamar, e impede realmente que a gente tenha mais transparência no processo eleitoral brasileiro. A respeito dessa auditoria de 2014, Amilcar, um dos pontos que foi apontado nessa auditoria, e você acaba de mencionar, é a impossibilidade de se fazer uma auditoria independente, né, acerca do resultado. E você falou dessa concentração de poder. Por que não se permite por que não há essa possibilidade de fazer uma auditoria? Há uma impossibilidade técnica ou a impossibilidade mesmo política porque o TSE não permite? E por qual razão não permite, se é que deram alguma justificativa? Olha, do jeito que foi concebido e é operacionalizado a máquina de votar brasileira, a urna eletrônica brasileira,
não dá como fazer auditoria. Ela tem um software lá dentro que a gente não pode auditar o software inteiro, o TSE não permite que a gente tenha acesso a todo o software. Ele, quando foi fazer a auditoria, eles não deram algum acesso, mas não deram acesso total ao software. Quando a gente quis saber se aquele software que eles nos mostravam era o mesmo que estava gravado na máquina, eles não permitiram. Falaram, não, você pode olhar o software na tela, mas não pode verificar se o que está na urna é a mesma. E também não tem como o eleitor saber se o voto que ele votou lá na hora, ele viu na tela, confirmou o voto, ele não sabe se aquele voto que ele viu e confirmou é o que foi gravado lá dentro. Ele não tem como conferir o registro do próprio voto. Essas condições todas é que tornam o sistema inauditável. Agora, ele é assim porque a Justiça Eleitoral, a autoridade eleitoral, impõe, seja, tá, ele estabelece resoluções que não permitem a gente fazer auditoria completa. Ele diz, olha, a auditoria pode ser sim, assim, assado. Por exemplo, eles dizem que é permitido verificar a assinatura digital dos programas que estão carregados na urna, mas não é permitido. O que eles permitem é você liga a urna, né, o fiscal do partido pode ligar a urna numa cerimônia oficial, e a urna entra no sistema de loop de autoverificação e diz, olha, está tudo bem aqui, não tem problema. Ela dá uma mensagem que as assinaturas digitais estão corretas, mas eles não permitem eu pegar a memória, ler o que tem na memória da urna, eu como fiscal, né, verificar se a assinatura digital do que está gravado na memória tem a assinatura digital correta. Eles não permitem. Tá? Eles só permitem esse autoteste que a urna faz e diz, ó, está tudo bem aqui, não tem problema. Então, é tudo uma questão de falta de transparência provocada por esse acúmulo de funções e de poderes, né, da autoridade eleitoral. A solução técnica existe, dá para fazer sistemas auditáveis, mas não é o caso do Brasil. E eles deram alguma justificativa para negar essa auditoria independente, para negar que fosse possível fazer essa verificação sem ser na própria máquina? Olha, eu já estou, como membro desse grupo, desde o ano 2000, acompanhando o processo eleitoral eletrônico no Brasil. Já tentamos muitas coisas, nós já conseguimos, apresentamos várias sugestões, que algumas foram até incorporadas nas resoluções do TSE, que permite um pouco acesso aos arquivos da auditoria, uma porção de coisas a gente conseguiu que eles aceitassem. Mas o principal, que é permitir que o eleitor possa conferir o registro do próprio voto, isso eles não permitem de jeito nenhum. E por que eles não permitem? Por dois motivos. Um motivo é que, se permitisse essa auditoria independente, nós poderíamos, né, o auditor poderia, eventualmente, detectar uma falha no sistema. Um sistema que não foi uma fraude, foi uma falha. Ele registrou errado alguns votos, foi esporádico, foi aqui, foi ali, não foi generalizado, enfim, pode ocorrer. É um sistema eletrônico, né? São 500 mil computadores rodando num dia só. Então, uma auditoria independente poderia detectar. Por exemplo, em 2006, quando fizemos auditoria no estado de Alagoas, nós recebemos alguns arquivos que a gente chama de arquivos de log, das urnas eletrônicas lá de Alagoas, eram 6 mil urnas, detectamos que existiam registros dos arquivos de log que eram incoerentes, eram impossíveis, eram impróprios, não deviam estar lá, né? E tentando descobrir o que foi que causou esses registros errados no arquivo que a urna produziu, né, o arquivo de auditoria, a gente poderia detectar se o software funcionou direito ou se funcionou errado. Né? Mas aí o que ia acontecer se a gente conseguisse fazer essa auditoria correta? A gente ia descobrir que o software não tinha funcionado bem e que não era confiável. E isso a autoridade eleitoral não quer que surja essa informação. Então, ela impede a auditoria. Um primeiro motivo é isso, é porque ela não quer que se desmoralize o sistema quando se encontrar um mau funcionamento. O outro motivo é porque, é incrível, né, Bruno? Eles têm poder para não deixar fazer auditoria do processo eleitoral brasileiro. É isso. Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral são os juízes, o presidente, o vice-presidente, são os juízes e o corregedor são os juízes das Supremas Cortes, do STF e do STJ. São juízes do STF e do STJ que são juízes no Tribunal Eleitoral e mandam e desmandam lá dentro, e que eles que aprovam as resoluções, escrevem as resoluções e aprovam. As resoluções são as regras, né? O regulamento da eleição é feito por eles. E quando a gente descobre, por exemplo, lá em Alagoas, descobrimos que tinha arquivos registrando coisas impossíveis. A gente tenta auditar alguma coisa,
nós temos que solicitar para eles. Eu estou auditando o que eles fizeram como administradores do processo eleitoral, né? Verificando se eles fizeram a coisa direito. Aí eles viram réus e juízes do mesmo processo. Então, eles têm poderes para impedir a auditoria, para determinar que não haja auditoria. Então, por ter poderes para isso e por não querer que os problemas eventualmente apareçam, eles simplesmente não permitem auditoria. O Comitê Multidisciplinar Independente ou qualquer outro tipo de instituição já entrou na justiça para ter acesso a esse tipo de informação ou não? Sim, em geral quem entra na justiça com ações são os partidos políticos, né, que têm o poder para isso. Certo. O Comitê Multidisciplinar Independente participa de processos administrativos, tentando auditar, apresentando sugestões, fazendo auditoria dentro do que é possível, essas coisas assim. Mas já foram tentados os dois caminhos, tá? Administrativamente, apresentar sugestões, recomendações, participar de seminário. Inclusive agora nós estamos participando da questão da nova impressora que eles vão fazer para 2018, que vai imprimir o voto. Eles estão fazendo audiências públicas, o comitê, o CEMID, já participou de 2 audiências, deve participar em mais uma agora, depois do segundo turno. Mas, e também houve processos jurídicos. O problema dos processos jurídicos é que, por exemplo, um partido, na época do Brizola foi quem apoiou muito a gente, ele nos deu muita... nos levou para dentro do TSE como representante do partido dele para fazer auditoria lá, para acompanhar o desenvolvimento do software, essas coisas, a gente ia sempre como representante técnico do PDT. Então, houve um momento que o PDT entrou com uma ação, pediu auditoria, ou mesmo essa ação do PSDB, essa auditoria de 2014 foi do PSDB. Foi pedido um monte de coisas como ação jurídica, era uma ação jurídica pedindo para corrigir, fazer, desfazer, e simplesmente o juiz, aquele que é réu da atuação, quer dizer, você está movendo uma ação contra o administrador eleitoral porque ele não fez a coisa direito, porque você não concordou com como ele administrou o equipamento eleitoral, acha que ele não cumpriu a lei, move uma ação contra ele, aí ele vira juiz dessa ação, entendeu? Ou era o Toffoli em 2014, ou o Lewandowski antes do Toffoli. Você move uma ação contra a autoridade eleitoral, que é réu da atuação, vira juiz e julga. Então, não é possível, você não consegue ganhar absolutamente nada, nem no nível jurídico, nem no nível administrativo. Essa situação é escandalosa, né? É escandalosa e é característica do Brasil, né? Uma coisa que já existe desde 1930, né? De 32, quando criou-se a justiça eleitoral no Brasil. Antes de 32, quem controlava o processo eleitoral era o legislativo. Existia muita denúncia de fraude, né? Aquele tal do voto café com leite, voto de cabresto, política do café com leite. Então, quando houve a Revolução de 32, de 30 a 32, tudo a nova Constituição, foi decidido criar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e deram ao TSE, que era um tribunal, a função administrativa. Tá? Então, hoje está na Constituição, não é na Constituição, é numa lei, na lei eleitoral, o Código Eleitoral que chamam, né? O Código Eleitoral estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral é quem administra as eleições e emite resoluções. Ele faz a normatização também. Então, isso está na lei, é assim, e esse acúmulo de poderes é que gera a falta de transparência do voto eletrônico no Brasil. O voto eletrônico no Brasil começou cedo, em 96, pouco depois, antes do Brasil já tinham começado na Índia e na Holanda, e nesses outros países todos o processo foi evoluindo e a máquina eletrônica sem transparência foi substituído, o modelo da máquina eletrônica, a gente chama de gravação direta, né? E no Brasil continua o mesmo modelo de 96, porque a Justiça Eleitoral aqui, a autoridade eleitoral, né, tem poderes para manter essa concentração de poderes e não deixar abrir o processo. Na Índia, 2014, a Suprema Corte da Índia decidiu que a máquina eletrônica de votar que eles usavam até então, na verdade foi em 2012 que decidiu isso, decidiu que a máquina de votar não atendia os princípios da transparência necessários para o processo eleitoral. E decidiu a Suprema Corte de lá, que não tinha funções eleitorais, decidiu que quem fazia as eleições lá tinha que
imprimir o voto para o eleitor poder conferir. O mesmo aconteceu na Alemanha. A Suprema Corte da Alemanha decidiu que a máquina que foi usada na eleição de 2005, a máquina eletrônica, não tinha transparência suficiente e proibiu o uso daquele tipo de modelo. Aqui no Brasil, quando nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, alguma questão da falta de transparência, o Supremo Tribunal Federal, que a gente encontra lá para julgar a nossa petição, são os juízes do TSE. Foram os juízes nós conseguimos aprovar uma lei em 2009, uma lei que obrigava a ter voto impresso a partir de 2014. Essa lei foi revogada por uma ação movida pelos presidentes dos tribunais eleitorais, fizeram uma representação ao Ministério Público, o Ministério Público apresentou a DIN, ação de inconstitucionalidade, aí os juízes, os presidentes dos tribunais eleitorais, viraram juízes da ação que eles eram autores e derrubaram a lei. Declararam que a lei que tinha sido aprovada em 2009 era inconstitucional e derrubaram a lei. Você vê, a Suprema Corte na Índia e na Alemanha declararam que o voto eletrônico sem voto impresso é inconstitucional por falta de transparência. Aqui no Brasil eles declararam que o voto impresso é inconstitucional. E ainda por cima revogaram a lei, né? Revogaram a lei, que eles tomaram a decisão contrária contra uma jurisprudência contrária que já vinha correndo no mundo. Mas por que houve isso? Porque aqui eles, Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Eleitoral, são eles que detêm, eles são autoridade eleitoral, eles são administradores do processo eleitoral. Eles não são independentes para poder julgar de maneira independente, como ocorreu na Alemanha e na Índia. Agora, você citou numa parte da resposta anterior que em 2018 haverá uma mudança, né? Haverá já o voto impresso? É uma expectativa, né? Vou te contar essa história da lei do voto impresso. Essa é a terceira lei do voto impresso que está vigorando agora. A primeira lei foi aprovada em 2002 e o TSE conseguiu derrubar ela em 2003. Naquela vez ele convenceu um senador na época lá, o Eduardo Azeredo, a apresentar um projeto de lei. Em 6 meses a lei foi aprovada no Senado, na Câmara, e derrubou a lei de 2002. Então, a lei de 2002, que ia valer em 2004 para imprimir o voto, né, na urna eletrônica imprimir o voto, foi derrubada em 2003 por pressão do TSE, dos juízes do STF e do TSE. Em 2009, nós aprovamos uma outra lei que dizia que a partir de 2014 teria que ter voto impresso de todas as urnas. Em 2013, eles entraram com o processo, uma DIN, e depois julgaram a DIN, julgaram a lei inconstitucional e derrubaram ela em 2013, ou seja, em 2014 não teve o voto impresso. Novamente por interferência da autoridade eleitoral. E finalmente agora, em 2015, nós conseguimos aprovar novamente uma lei sobre o voto impresso para ter voto impresso. Só que na hora que foi ser votada a lei, né, estava lá no Congresso para votar, na última hora apareceu uma emenda que colocou um senão lá dizendo que a lei ia valer só para 2018, não valeria para 2016. Então, em 2016 ainda não houve o voto impresso. Está previsto para 2018 que o TSE ponha voto impresso em todas as urnas do Brasil. Por isso que eu falei, inclusive, que já está tendo audiências no TSE para discutir como seria esse equipamento de impressão, o tamanho do papel, né, enfim, questões técnicas, né? Certo. E nós já participamos de 2 dessas audiências e sentimos claramente que há um espírito lá dentro, sabe, eles vão tentar fazer um negócio e dizer que não funciona, não dá certo. Eu acho que eles vão tentar derrubar essa lei para 2018 também. Eu não tenho muita segurança que ela vai valer mesmo em 2018. Está na lei hoje, mas eu não sei se dura até lá. Agora, com relação às máquinas, existe então uma nova máquina e um novo software? Não, simples. É só eles só vão plugar uma impressora do lado da urna, né? Ligar pelo cabo USB, né? Uma impressora que vai imprimir o voto e vai mostrar o voto para o eleitor. O eleitor vê o voto, mas não pega o voto na mão. Ele vê o voto impresso, ele vê primeiro na tela, né? Escolhe o voto, monta o voto na tela e confirma. Aí a impressora imprime o voto e o eleitor vê o voto impresso. Aí ele vai poder conferir se o voto impresso é igual ao voto que está na tela. Entendi. É o digital, né? E vai poder confirmar de novo. Ele confirmando de novo, esse voto impresso é cortado e cai numa sacola que fica presa na impressora. Então, o eleitor não pega o voto na mão. E depois, posteriormente, tem que se fazer auditoria com esse voto impresso. Fazer recontagem, né? Reconta o voto impresso em algumas urnas por amostragem e verifica se a soma dos votos impressos é igual à soma do voto eletrônico. Auditoria independente do software, isso torna o sistema independente do software. Ele muda da primeira máquina de primeira geração, que é o nosso equipamento, que é dependente do software,
para um sistema independente do software, ou seja, que você pode fazer uma auditoria independente de auditar o software. Essa máquina de primeira geração é de quando, Amilcar? Olha, os primeiros protótipos surgiram em 1991. No Brasil começou em 1996. E é o que nós usamos até hoje. E no resto do mundo, onde há voto eletrônico, não estou falando que em todo mundo, mas onde tem voto eletrônico, já se imprime o voto, que são as máquinas de segunda geração. E tem até de terceira geração, já que permite auditoria simplificada. E essa que está sendo testada nesse momento, que possivelmente será utilizada na eleição de 2018, ela é de qual geração? É de segunda geração. É uma adaptação da primeira para se tornar equipamento de segunda geração. Certo. De qualquer forma, a máquina usada na Argentina é mais moderna. Já é de terceira geração. Nós, do CEMINDES, sugerimos ao TSE que adotasse o modelo de terceira geração, mas eu não sei se eles vão aceitar a nossa sugestão. Porque isso exigiria descartar as máquinas atuais e comprar máquinas novas, não é isso? Teria que fazer algumas adaptaçõe, sim. Quando a lei foi aprovada em 2009, você lembra que eu falei que foi aprovada uma lei em 2009 para valer em 2015, né? Sim, sim. Em 2009, a lei foi aprovada, o TSE resolveu, ele poderia adaptar as urnas, tinha 5 anos, né? Ele poderia adaptar as urnas, modificar elas para adaptar esse sistema de segunda, terceira geração. Mas em 2010 ele resolveu comprar urnas novas, trocou todas as urnas, a partir de 2009 o TSE comprou todas as urnas novas, 500 mil urnas, tudo em desacordo com a lei. As urnas que ele comprava continuavam sendo de primeira geração. E nós entramos, quando ele abriu a concorrência para comprar essas novas urnas, nós entramos com processo contra a concorrência dizendo, não, esse equipamento não atende à nova lei que vai valer para 2015. Não pode comprar esse equipamento. Aí quem foi julgar esse processo, esse recurso que nós fizemos? Os juízes do TSE. Eles viraram juízes de uma ação que era contra um ato administrativo deles próprios, que era a licitação que estava sendo aberta para comprar o equipamento fora da lei. E eles falaram simplesmente que a lei estaria, que em 2015 a urna estaria de acordo com a lei. Eles falaram isso, né? E o que aconteceu? Em 2013 eles revogaram a lei. Aí o equipamento que eles compraram ficou de acordo com a lei, né? Mas eles trocaram de 2009 até 2015 todas as urnas, as 500 mil urnas, tá? Então, se tivessem lá em 2009 tido a boa vontade de fazer um sistema transparente de segunda ou terceira geração, eles teriam feito, porque o custo para fazer de segunda e terceira geração não é muito maior do que o custo para fazer de primeira geração. Você vai pôr um visor a mais, a urna eletrônica já tem uma impressora, tá? Ela tem uma impressora dentro dela que imprime o tal do resultado, né? Boletim de urna, que imprime aquela zerésima, a famosa zerésima, que imprime mostrando que tem 0 votos no começo da eleição. Então ela tem uma urna, uma impressora lá dentro. Bastaria pôr um visor para mostrar o voto para o eleitor. Entendeu? Não aumentaria muito o custo do equipamento se o TSE quisesse ter feito isso, né? Mas ele não fez, não tem esse visor. Então o que ele vai ter que fazer agora? Comprar uma outra impressora, uma segunda impressora, vai ter um visor para mostrar o voto para o eleitor. A urna brasileira, se for feita assim, se o TSE não derrubar a lei, vai ser uma urna meio esquisita porque tem 2 impressoras, né? Uma para imprimir a BU e a zerésima e outra para imprimir o voto. Enquanto no resto do mundo, as urnas eletrônicas têm uma impressora só, que imprime tanto o voto quanto os resultados. Né? Agora, Amilcar, a respeito daquela auditoria que foi feita em 2014, né? Vocês tiveram uma restrição de acesso aos dados. Com essa restrição, e baseado naquilo que vocês conseguiram efetivamente apurar em termos de informação, é possível dizer se a urna que a gente usa no Brasil, ela é segura ou não é segura e, portanto, estaria imune ou sujeita à fraude na votação? É possível ter esse tipo de... Uhum. Olha, nós não tivemos uma restrição, nós tivemos muitas restrições ao acesso, tá? Eles não deram acesso a boa parte do software de segurança que tem no chip fabricado pela empresa Diebold, o programa de segurança de fotografia feito pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, tudo isso nós não tivemos acesso ao software, e são softwares que estão embutidos lá dentro, né? Também não permitiram que a gente verificasse se o que eles mostravam era o que estava gravado dentro da urna, eles não permitiram a gente verificar se estavam mostrando uma coisa, o que estava gravado era a mesma coisa. Enfim, tivemos muitas restrições. Algumas coisas eles deixaram fazer. Nós pudemos constatar que a totalização dos votos, nós não encontramos problemas, ou seja, depois que a urna imprimiu o resultado e gravou naqueles chips, o que a gente pôde auditar da transmissão do resultado da urna para os cartórios dos tribunais,
e até dar o resultado final, então isso a gente chama de totalização dos resultados, a gente auditou e não achou problemas. Agora, na urna eletrônica, quer dizer, o que é produzido antes de produzir gravar o resultado num chip e transferir o resultado, o que a gente chama boletim de urna, não foi possível auditar, a Justiça Eleitoral não permitiu. Então, como ela não permitia uma auditoria confiável, que a gente pudesse falar, olha, não encontrei problema, ou encontrei problema, né? O que nós fizemos nessa auditoria foi fazer um mapa de risco. É um trabalho técnico muito especializado. Nós levamos quase uns 6 meses a mais, adiamos a publicação do resultado, porque resolvemos fazer esse mapa de risco para demonstrar que existem inúmeros pontos, inúmeros momentos em que os agentes que trabalham no processo eleitoral, seja o fabricante, seja aqueles funcionários que sob contrato terceirizado para fazer o manuseio do equipamento, ou seja, os próprios funcionários da Justiça Eleitoral, eles têm muitas oportunidades para fazerem fraudes, implantar fraudes na urna eletrônica, não na totalização. A totalização nós auditamos e achamos que estava correto. Mas na urna eletrônica, eles têm muitas oportunidades de inserir fraudes lá dentro que não serão detectadas nas auditorias que eles permitem. Tá? Então, isso no mapa de risco lá está escrito todas as possibilidades que nós encontramos. Existem muitas maneiras de fazerem fraude, se jogar fraude lá dentro, jogar um software que desvie voto e não seja detectado pelas técnicas. Eles têm um sistema lá, por exemplo, chamado votação paralela. Eles sorteiam uma urna, algumas urnas, 3 ou 4 urnas, e levam para o TRE no dia da eleição. E colocam votos nessa urna para ver se ela dá o resultado certo, o voto visível, né? Todo mundo vê que votos são colocados. Só que esse é um teste que dá para ser burlado pelo software, porque, por exemplo, nas urnas biométricas, que está se tornando a maioria agora, o dedo do eleitor é colocado na urna para liberar quando ela está votando normalmente. Mas no teste não tem o dedo do eleitor para colocar, eles dão uma senha especial. Então essa senha serve para desligar a fraude. Ou seja, você insere uma fraude no software que na eleição normal, na zona eleitoral, na sessão eleitoral, faz a fraude, desvia voto, conta voto errado, mas se você leva para fazer o teste no TRE, funciona certo. A fraude não aparece, entendeu? Então, existem muitas formas de fazer fraudar o equipamento brasileiro, muitas portas viáveis de se penetrar, e existe esse poder, a autoridade eleitoral, que não permite que a gente faça auditoria eficaz, para poder verificar se houve problema ou não. Né? E para encerrar qualquer tipo de suspeita também, né, amigo? Eu acho que sim. Para mim é óbvio, né? O processo eleitoral tem que ser desmantelado transparente. Você tem que poder conferir o resultado, né? Não é nós. Às vezes eles falam, ninguém provou. Eles falam muito isso, né? A autoridade eleitoral. Nunca foi provada uma fraude nas urnas eletrônicas. O problema não é que a gente tem que provar que houve fraude. Eles têm que provar que está certo o resultado. E eles não têm como provar que está certo o resultado. Eles usam só o autoritarismo, esse poder. Não, você está duvidando de nós, juízes do STF? Eles falam isso mesmo, falaram isso para a gente. Você está duvidando que nós somos honestos? Então, é puramente argumento da autoridade, né? Aquele argumento, sabe com quem está falando? Porque provar tecnicamente, mostrar que que o eleitor viu tal registro do voto, a soma daquilo dá o resultado publicado, eles não têm como fazer, tá? No processo eleitoral brasileiro. No resto do mundo, onde tem voto eletrônico, é possível fazer uma auditoria contábil, real, dos votos eletrônicos gravados e somados. No Brasil não é possível sair dos votos que o eleitor viu e chegar no resultado final. Não tem, a gente chama de trilha de auditoria, né? Não dá para seguir a trilha de auditoria para sair dos votos e chegar no resultado. Agora, Amilcar, você tem alguma informação, chegou alguma informação para você especificamente, ou para o Comitê Multidisciplinar Independente, a respeito da empresa Smartmatic, que havia sido contratada pelo TSE, se não me engano, para as eleições de 2014, né? Eu pergunto isso porque há várias informações a respeito dessa empresa, é uma empresa venezuelana, né? E tem uma denúncia que circula pela internet, que foi feita por um general venezuelano, que depois teve que fugir para Miami, e a acusação que ele fazia a respeito dessa empresa Smartmatic é que ela tinha sido uma empresa que tinha sido criada, né, como um cavalo de Troia pelo governo cubano, cujo objetivo era ajudar ou a controlar o sistema eleitoral da Venezuela para ajudar Hugo Chávez. Você tem alguma informação a respeito dessa empresa?
Conheço sim, conheço bastante. Ela se tornou uma multinacional do negócio do voto eletrônico, né? E ela procura entrar, principalmente na América Latina, em todos os países. Em todos os países ela procura entrar, participar do processo eleitoral eletrônico, fornecendo o que for possível, né? No Brasil, ela não conseguiu ser a fornecedora das máquinas. Ela não é a fabricante das urnas brasileiras. Ela fabrica as urnas usadas na Venezuela. Ela não fabrica as urnas brasileiras. Quem fabrica as urnas brasileiras é uma outra empresa americana chamada Diebold. E no Brasil, a Smartmatic fez o que exatamente? Ela foi contratada para fazer a manutenção e a limpeza e a preparação das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, o software é desenvolvido no Tribunal Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral desenvolve o software. O software é transmitido pela internet até os cartórios, e nos cartórios são gravados as memórias, né? Memórias digitais, ou flashcards, como chamam, e são então colocadas nas urnas eletrônicas. Tá? Esse momento da carga, da preparação das urnas, é feita com auxílio de funcionários da Smartmatic. Depois que houve uma denúncia em 2012, que a Smartmatic tinha feito o contrato, estava mal explicado, foi inclusive partiu do nosso grupo a denúncia desse contrato da TCE com a Smartmatic, em 2012, eles suspenderam o contrato com a Smartmatic e fizeram com que, em 2014, os contratos fossem regionais. Quer dizer, cada TRE fez um contrato com alguém para fazer esse trabalho de preparação das urnas. Então, a Smartmatic não participou, na eleição de 2014, de todo o Brasil. Foram alguns estados que contrataram ela, tá? Alguns TREs de alguns estados. Mas pelo contrato que ela tinha em 2012, que chegou a ser feito, assinado o contrato, depois foi cancelado, ela tinha acesso, os técnicos dela tinham acesso a momentos críticos da segurança do sistema. Por exemplo, tem um chip especial de segurança dentro da urna, chama circuito de segurança, que tem um software, tem a chave de criptografia gravada dentro dele, que é a chave que faz a verificação da assinatura digital de tudo, está tudo correto. Essa chave é gravada no momento que a urna é recebida lá pelos tribunais, e nesse momento fazia parte do contrato com a Smartmatic, ela participar desse momento em que é carregado a chave de segurança nas urnas. Então, o pessoal da Smartmatic tinha acesso, pelo contrato, às urnas eletrônicas em momentos críticos de segurança. Depois isso foi cancelado, esse contrato principal, e ela fez contrato só com alguns estados, não todos. A outra parte que se acusa da Smartmatic é ela ter participado da fraude na totalização. Essa parte nós auditamos e não concordamos, não verificamos nenhuma participação dela capaz de ter mudado a totalização. Aquele problema que houve o cruzamento, que o Aécio estava na frente, depois a Dilma passou na última hora, nessa parte da totalização nós não detectamos a participação da Smartmatic, tá? Mas nas urnas eletrônicas, na preparação, na carga do software, tudo, elas participavam em alguns estados. Quer dizer, havia possibilidade dessa... Ela tinha acesso, os funcionários dela, né, tinham acesso ao equipamento eleitoral, às urnas eletrônicas, momentos críticos antes da eleição, para eventualmente interferir no que era carregado lá dentro. Entendi. Bom, Milka, agora, não era de todas as urnas no Brasil, ficou só em alguns estados. Tá? Em alguns estados, entendi. Bom, Milka, para encerrar essa nossa conversa, na sua opinião técnica, né? E a gente está, como eu falei no início dessa conversa, vamos agora para o segundo turno em várias cidades brasileiras e teremos uma eleição em 2018, né? O eleitor brasileiro hoje pode confiar no sistema atual de que o seu voto foi para o candidato que escolheu ou, em virtude dessa impossibilidade de fazer a auditoria, não dá para ter essa certeza na hora de depositar o voto na urna eletrônica? Olha, não dá mesmo. Nesse ano, em 2016, houve uma situação nova, que foi essa redução da verba de campanha, né? Que diminuiu muito. Então, os partidos tinham muito menos dinheiro do que tinha disponível nas outras eleições. Entre o que foi cortado, né, nas despesas de campanha, está a fiscalização eleitoral. Então, a fiscalização do processo eletrônico eleitoral esse ano diminuiu muito. Nenhum partido foi lá no TSE enviou técnicos para acompanhar a produção do software do TSE. Assinatura digital do equipamento, verificar se o software estava correto. Nenhum partido fez isso porque custava dinheiro. Tem que manter, 8, 10 técnicos em informática durante 6 meses no TSE, analisando o software, lá em Brasília, né, para depois, no final, acompanhar a compilação e lacração.
E isso custa dinheiro, e nenhum partido fez isso. Eu cheguei a ser consultado, nosso grupo chegou a ser consultado por alguns partidos, mas quando a gente apresentava o orçamento, ninguém tinha dinheiro para fazer. Então, nessa eleição de 2016 houve esse problema. A fiscalização, até a fiscalização do mesário, porque uma das fraudes possíveis com a urna eletrônica é a fraude do mesário, né? O mesário pode pôr voto dentro da urna eletrônica, na hora que não tem ninguém na sessão, ele pode impor o voto lá dentro à vontade, mesmo com as urnas biométricas, tá? Então, o que resolve o problema da fraude no mesário é ter fiscal lá na sessão eleitoral dos partidos, olhando se o mesário não está pondo voto. E esse ano houve os partidos simplesmente abandonaram a fiscalização. Estava muito fraca a fiscalização esse ano. E para 2018 acho que vai ser a mesma situação, ou seja, ninguém vai fiscalizar o software, ninguém vai fiscalizar a preparação, a carga e a lacração das urnas, e ninguém vai fiscalizar o momento de votação lá nos mesários. E dizer que o teu voto, que você viu na tela, que você quis votar, é o que foi gravado e que foi contado, não tem como. Você pode acreditar, confiar, falar, não, eles são juízes do STF, então a gente confia nele, ou achar que eles podem ter se enganado e alguém furou o esquema por baixo deles. Eu não estou dizendo que eles são culpados de fraude, eles podem ter se enganados por gente que penetra dentro do TSE, dentro do sistema, penetra lá dentro e faz a fraude. Amilcar, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tá, muito obrigado, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.